Nossa, olhando assim, eu tô parecendo o Kimbo Slice. Na verdade, agora passa um pouco das 4 horas da manhã e eu sinceramente não tô a fim de gravar vídeo nenhum falando de nada. Mas um assunto que me incomodou eu ia falar 5 minutos, mas praticamente agora. Eu vou te mostrar um pouquinho como tá agora de madrugada. Aqui, ó. Ruas vazias, pista vazia, praticamente ninguém. Se você olha ao longe, nem movimento se vê. Nem movimento se vê. Ninguém. E é partindo desse início que eu queria falar com você que me vê, né? Para você ter aí uma métrica, eu vou colocar aí uma métrica celestial, sem medo de errar, para você que me vê, para você saber se o evangelho que você diz que vive é o evangelho de Jesus Cristo ou não. Sem medo de errar. Eu vou dar aqui uma métrica bíblica celestial praticada pelo próprio Jesus. E acredite se você quiser ou não, por mim. Esse pequeno e fraco e pecador ser que vos fala. E a métrica é a seguinte: eu, mesmo querendo ou não querendo, e é interessante isso, eu posso estar aonde eu estiver. Mesmo que eu não queira, vamos supor que eu esteja aborrecido, eu não queira falar de Jesus para ninguém. É praticamente inútil. Eu tenho que falar. Todo mundo sabe que no Evangelho real,
Nem sempre você vai estar bem, vai estar afim de dizer palavras bonitas para as pessoas quererem te ouvir, né? Ou acharem você um cara legal, um cara bacana. Nem sempre. Assim como também, como agora, no meio da noite, no meio do nada, quando ninguém está te vendo, Deus também sabe muito bem quantas vezes você ora, quantas vezes você busca Ele e até mesmo você chora sem ninguém ver você, sem ninguém dar a mínima importância para o que você diz. Mas Deus te vê, Deus sabe quem é você. Seja você um irmão, uma irmã em Cristo que agora me vê. E eu queria falar especificamente sobre isso, a tal métrica, né, que eu falei, celestial, praticada por Jesus e por mim. Exatamente isso. Falar de Jesus ao perdido. Falar do Evangelho do Reino ao caído, necessitado, ao que pensa que está afastado. Jesus, onde ele ia, ele fazia o trabalho do Pai dele, né? Ele espalhava o Evangelho do Reino do Pai dele. E a métrica é essa: falar de Jesus, evangelizar, espalhar o Evangelho do Reino. Então, escuta bem o que eu vou te ensinar agora. E se você tiver coragem, mostra esse vídeo para a liderança da sua igreja. Salva esse vídeo aí nos seus preferidos, se você quiser. Não tem uma cara muito bonita não, mas a mensagem eu acho que vale. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você não espalha o Evangelho do Reino, o seu Evangelho não vale nada. A sua vida com Deus que você diz que tem não vale nada. Se ninguém ouve sobre Jesus da sua boca, se você inclusive tem vergonha de falar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o inferno está te aguardando. O seu Evangelho é fajuto. Eu tenho usado como exemplo uma situação que Deus me deu, né? Colocou na minha cabeça assim. Imagina Jesus chegando dentro dessas igrejas, todas as igrejas por aí. Dizia assim: oi, tudo bem? Sou eu, Jesus, todo mundo me conhece aqui, beleza? Como é que tá? Aí, a minha paz para vocês, tranquilo, né? Então tá. Faz o seguinte aí, ó. Levanta a mão aí. Pessoal aqui da galeria também, pessoal aí de trás, os que se acham os pequenos reis aí que estão sentados aqui nas cadeiras atrás do púlpito também. Eu não mandei fazer nada disso aí, mas vou dar uma métrica aqui para vocês. Querem ser salvos, né? Todo mundo diz aqui que é salvo, tranquilo. Vou dizer então vocês aqui o critério. Levanta a mão aí, aqui no plenário. Aqui tem uma igreja aqui, né? Bacana, tem aí uns 3.000 membros aí. Tem igreja até que tem 5.000 membros, maior do que essa aqui. Então, eu queria que levantasse a mão aí. Todos. Todos. Os que dizem ser salvos? Não. Todos aqueles que nessa última semana
espalharam o meu evangelho, falaram do meu amor para o perdido e procuraram ganhar, ou ganharam pelo menos uma alma para o meu reino nessa última semana. Levanta a mão aí, por favor. Deixa eu ver. Peraí. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Bom, numa igreja com 3.000 membros ou mais, 4 pessoas. Deixa eu ver, não tem mais um? Não, né? Então tá bom. Então, 3.000. Então, 2.996 pessoas. Por favor, podem se dirigir ao inferno agora. O lago de fogo está esperando vocês todos para serem queimados. Obrigado. Os 4 venham comigo. Simples assim. Essa é a situação que Deus me deu como exemplo para eu falar do reino dele para crentes. Esse é o evangelho pregado para crentes. Então, se você não evangeliza, se você não fala do amor de Deus, se não é natural para você espalhar Jesus, o seu evangelho fede mais do que fezes. É nesse canal que Deus me deu a ideia de fazer no YouTube, muito a contragosto de alguns, até alguns de perto também, né? Tem quase 1.000 inscritos, perto de outros com milhões, é bem pouco, mas eu comparo isso ao reino. Não estou preocupado com a evolução no caso de status, ganhar notoriedade perante os homens. Estou preocupado em falar a verdade. Eu sei que nesse canal tem pessoas que estão me vendo, veem meus vídeos, não são cristãos, ouvem as coisas que eu falo, ainda não se entregaram a Cristo. Tenho certeza também que tem gente aqui no canal que está aqui só para observar as coisas que eu falo, como se fosse um espião ou uma espiã. Você acha que eu não te conheço? Cuidado. Você está sendo visto pelo Rei dos Reis, ou vista pelo Senhor dos Senhores. Voltando ao assunto principal do vídeo. Se você não ganha almas, o seu evangelho vale menos que esterco. Se você não fala de Jesus, se você não ora por pessoas na rua, o seu evangelho não é nada, é falso. O seu evangelho é igualzinho daqueles que perseguiram Jesus e diziam ser os mestres da lei, os reis da cocada preta. Eles vão ver direitinho como é que vai ficar preto para eles depois que começarem a torrar no inferno.
Então, se você participa do teatro da igreja, mas você não fala de Jesus para ninguém, você tá ali naquela vibe ali, você sabe que você é um condenado, né? Não preciso te explicar muito sobre isso. Você gosta de participar das festinhas da igreja, gosta de participar dos eventos, gosta de participar das festividades do chá das irmãs, o chá das irmãs. Mas se você não evangeliza, se você não fala do amor de Deus, vai tomar chá no inferno. Vai estar quentinho. Aí você escolhe lá o tipo de erva, mas vai estar tudo queimando, vai ficar meio difícil de enxergar. Que tipo de erva que você vai querer? Chazinho com demônio. Das irmãs que se reúnem para falar mal da vida dos outros. Foi-se o tempo das irmãs de oração. Poxa vida. Nas igrejas de antigamente, as pessoas mal pisavam na calçada da igreja e já eram curadas. Não tinha AIDS que resistia, não tinha câncer. O demônio caía na calçada do lado de fora. Acabou isso. E o crente hoje acha tudo normal. Faz festa, faz evento, faz programação. Outro dia já é tão normal, né? Que até se eu pregar isso, se eu pregar contra isso, eles vão me achar louco e com razão. Porque é loucura você pensar que uma barraca de caldo de cana da igreja, na frente da igreja, já se tornou uma coisa normal. Que decadência. Que, sabe, quão longe de Deus isso. Quão longe de Deus. Mas tem outras igrejas que elas vendem quentinha para ajudar na obra. Eu acho que é isso que está escrito, né? Eu acho que é o que está escrito. Ide por todo mundo e vender quentinha. Né? Acho que é isso que está escrito. Ide por todo mundo e vender caldo de cana. Não, tem uma melhor. Ide por todo mundo e fazer brechó. Fazer brechó. É uma boa, né? Ide por todo mundo e fazer brechó. Porque quem não fizer brechó e vender as roupas baratinhas para ajudar na obra, não entrará no meu reino. Eu acho que é isso aí que está escrito. Olha, porque se não for isso daí que está escrito lá, se não for isso que está escrito lá, vai ter muita gente condenada, parceiro. Ah, vai. Eu acho que deve estar escrito lá assim: ide por todo mundo e colocai uma placa bem grande do pregador famoso que vai se apresentar, porque é uma apresentação, né? Se apresentar na sua congregação. Ide por todo mundo e divulgai a imagem
das atrizes, dos atores, dos artistas, das celebridades gospels que vão estar este mês na programação da sua prostituta. Ide por todo mundo e apresentai a sua prostituta ao mundo, a mesma que se deitou com os reis da terra e se prostituiu. Será que é isso que está escrito? Porque se não for, vai ter muita gente condenada. E já sabem que estão. Já sabem que estão. Se você não ganhar almas, você é um condenado. Se você não fala de Cristo, você é uma condenada. E não há remédio para isso. Você já sabe a lei eterna. Você já sabe os critérios que ele deixou. Qual é o padrão? Então não adianta eu sabe, eu acho interessante quando às vezes eu tô falando, né, de Jesus, aí tem pastor que para, né, dependendo da conversa, me ouve, e aí eles acham que eu sou de algum ministério conhecido, alguma coisa assim. O irmão é de qual igreja mesmo, qual ministério? Aí quando eu falo que eu sou do ministério de Jesus, aí já perde um pouco a graça, né? Não tem nenhum nome famoso. Não tem um nome de repercussão. Olha que interessante, a gente vive numa época tão podre que se diz cristã. Uma época tão imunda que precisa ter aí, tipo, uma Assembleia de Deus tal. Precisa ter uma Batista tal. Precisa ter uma Wesleyana tal. Precisa ter o Ministério Recomeçar do fulano de tal. Precisa ter o Ministério Renascer de não sei quem. Lixo. Diante de Deus tudo é lixo. Tudo isso aí é lixo. Diante de Deus isso tudo é esterco. Aliás, o Senhor me lembra nesse momento agora, né? Da palavra que tem lá dizendo: vou jogar o esterco das vossas festas solenes na cara de vocês, nos vossos rostos. E o crente burro que não lê a Bíblia porque não quer, não sabe o que tem na Bíblia, Deus falando que vai jogar cocô na cara dos falsos crentes, dos sacerdotes. Não conhece Bíblia. São condenados. Porque está escrito: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso não é invenção minha. Eu até queria que fosse. Então se você não fala de Jesus, pode se preparar. A frigideira está esquentando para você. Você que é de denominação, entra dentro da sua igreja no próximo culto e fica olhando. Não olha lá para frente não. Olha a sua volta. As mesmas pessoas sentam ali há anos. Quem elas ganharam para Cristo?
se você for esperto ou esperta, vai começar a pensar direitinho nessa métrica celestial, porque era isso que Jesus fazia. E interessante que quando Jesus chegava nos lugares, eram coisas tão marcantes que aconteciam que quem era doente era curado, quem era endemoniado, não importava a quantidade, tinha que sair, ficava livre. Quem era morto ou estava morto, ressuscitava, não importava a quantidade de dias nem o estado de decomposição do cadáver. Se fosse paralítico, voltava a andar. Se a mão estivesse ressecada ou ressequida, como dizem alguns textos, ela ficava normal. Se era leproso, ficava assim, ó, com a pele bonita. Olha que bonita, lisinha, igual de bebê. Se era cego, voltava a enxergar a ponto do cego se assustar com o que estava vendo. Quanta diferença. Mas hoje não, hoje tá tudo tranquilo, tá tudo bem, sabe, bem confortável. Você consegue até dormir dentro do culto. O poder de Deus, ele tá bem educado nas reuniões. As pessoas dormem, cochilam, tomam um cafezinho, água gelada e saem reconfortadas de lá de dentro. O cadeirante vai, sobe na rampa de acesso, e participa do culto todinho, até o fim. No final do culto, conversa com o pastor e tudo, tira foto e volta cadeirante para casa. O surdo também vai pro culto, assiste tudo, porque tem lá uma pessoa fazendo gestos, né, para ele entender. Porque se for surdo não escolarizado, já fica meio difícil, né? Aí o poder já não funciona tanto. Aí o surdo vai lá, vê os irmãos abençoados trabalhando com libras, os irmãos ungidos do Senhor, né? E participa do culto todo. Recebe a bênção apostólica e volta surdo para casa. O cego entra lá também. Não importa se é de nascença ou ficou cego depois por algum acidente. Participa de tudo, ouve tudo, bate palma, pula, canta, se alegra. E lá foi ele embora para casa, deitou a sua cabeça no travesseiro, dormiu depois no domingo à noite, ainda cego. Eu fico pensando se, mesmo com toda a minha fraqueza, será que só eu acho isso muito estranho? Será que só a minha Bíblia fala tudo ao contrário disso? Ou eu que estou pensando errado, eu que não deveria julgar assim? Eu que deveria ter entendido o Evangelho de uma outra forma? A forma que todo mundo entende é mais fácil, mais tranquilo, não tem tanta cobrança, não precisa atingir nenhuma meta ou métrica celestial, não precisa. É só você viver de reunião em reunião. É só você viver frequentando o culto. É só você viver fazendo culto de jovens. É.
viver na festividade das crianças. E aliás, tem que construir uma sala nova para as crianças, né? Para isso a gente pede mais dinheiro dos irmãos. Se eles são trouxas de não entender o que é o verdadeiro evangelho e nem de entender o que é a obra de verdade, que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? Esses dias eu dava um exemplo para um jovem que eu estava falando de Jesus para ele e inclusive orei por ele, né? Tava bêbado, drogado, fedendo a cerveja ou o que mais que ele tivesse usado. E Deus me lembra agora qual foi a reação dele após eu orar por ele. Automaticamente Deus lembrou a ele de quando o pai dele, olha isso, de quando o pai dele orava sempre com ele, foi o que ele me disse. Aí depois o pai dele parou. Aquele jovem tinha ficado o dia inteiro bebendo. E à noite, qual foi a situação em que ele me encontrou? Eu estava no local por onde ele passou, porque ele estava querendo matar alguém que estava correndo dele. Porque tinha, segundo ele, roubado a droga dele. E por isso ele queria matar. Só que ele não conseguiu fazer o serviço. Eu falei para ele que Deus tinha conspirado toda aquela situação para ele chegar até onde eu estava. E após eu ter orado por ele, o que me chamou a atenção também foi, ele disse, nossa, há quanto tempo eu não recebo uma oração. Então, isso é uma métrica celestial, quer você queira entender assim ou não. Sabe, quando você ora por alguém que está bêbado, por alguém que está drogado, e essa pessoa, após a oração, tem a sua consciência recobrada, tem as suas memórias restabelecidas, qual valor tem isso? Qual valor tem isso? Quando Jesus levantava um paralítico, tem o relato que há 38 anos estava paralítico, né? Eu tenho certeza absoluta que Jesus já curou bem mais que aquele só um, pois não cabiam escritas todas as coisas que Jesus fez. Não tem livro na terra que conseguisse mensurar ou mencionar tudo que foi feito por ele. Qual o valor que tem para aquele homem que há quase 40 anos, estava deitado numa cama, dependendo de tudo e de todos, de migalhas, de ajuda de todos os jeitos.
Qual valor tem você levantar uma pessoa assim? Eu conheço história de igrejas que tiveram um paralítico durante anos e essa pessoa morreu paralítica e nunca se levantou. Será que seria uma crueldade muito grande da minha parte eu perguntar: aonde está Jesus naquela igreja? Será? Porque o evangelho verdadeiro é assim. O evangelho verdadeiro, ou você vive ele, ou você finge ele. Ou você vive ele, ou você finge ele. Onde está o Jesus da Bíblia? Onde está o Jesus da Bíblia? Dentro dessas que se intitulam igreja. Eu fico pensando, será que a minha Bíblia é diferente? Já perguntei isso várias vezes em muitos vídeos. Será que o evangelho que eu entendo como evangelho é um pouco mais difícil? Eu já ia me esquecendo, mas lembrei agora. Para quantas pessoas você já falou de Jesus essa semana mesmo, hein? Já orou por quantas pessoas na rua? Ah, eu sei. Você é uma pessoa muito ocupada, né? Eu te entendo. Carimba bem aí com o carimbo mais pomposo que você tiver a sua carteirinha de membro. Para ver se no dia da avaliação final você pelo menos consegue aí os primeiros lugares da filinha do inferno. Porque vai ficar ruim, vai ficar difícil. Eu já ouvi de tudo. Falso profeta. Pensa que tem o rei na barriga. Interessante que já chegaram a dizer pra mim, olha, ele acha ao semideus, falando, ao semideus. É. Imagina se eu mostrasse o texto que está escrito, sois deuses, pronto, aí já era. Aí é difícil lidar com gente que não tem discernimento nenhum, né? E o pior é que essa gente toda, eles pensam que enxergam, eles pensam que sabem, pensam que entendem como deveriam entender e julgam segundo os seus achismos, julgam segundo as suas certezas. Certezas essas que estão e são apoiadas em coisa nenhuma, apoiadas no vento. E antes que eu me esqueça, deixa eu perguntar mais uma vez. Para quantas pessoas você já falou de Jesus mesmo, hein?
essa semana? Eu entendo. A vida é muito corrida, né? Precisa ganhar dinheiro para sobreviver. A gente tem que sair, correr atrás da máquina. Tem que comer o pão. Tem que andar para fazer evento. Antes de terminar o vídeo, tá começando a chuviscar aqui. Agora faltam 11 minutos para as 5, graças a Deus. Imagina Jesus entrando lá na sua denominação, a cara de espanto, de todos, vendo ele entrar pela porta, indo direto ao púlpito, assumindo o púlpito, educadamente dando boa noite a todos. Boa noite, bom, todo mundo já me conhece. E aí, tranquilo? E aí, Carlos, como é que tá, José? Fala, André, tudo bom? E aí? Maria, tudo bom? Beleza, boa noite. Então, levanta a mão aí. Quantos ganharam ao menos uma alma essa semana pra mim?